O que eu combinei, né, é que a gente teria uma apresentação por volta de 1 hora, no máximo um pouco mais do que isso, e depois abriríamos, né, para debate, dúvidas, questionamentos, o que for, tá ok? Para isso, eu vou pedir licença de apresentar para vocês alguns slides que eu tenho preparados, tá? Que meio que trazem a ideia do que a gente se propôs a oferecer hoje, né? A ideia é justamente que a gente parta dos aspectos físicos, propriamente associados à mudança climática, né? Eu imagino que vocês, como pessoas da engenharia, estejam, obviamente, familiares, né? Sejam familiarizados com os conceitos que eu vou apresentar. Não tem nenhuma física do outro mundo aqui nessa apresentação, na verdade, é algo mais introdutório. E aí depois a gente vai tentar ver como é que esses aspectos físicos se desdobram em lições, em ensinamentos, em medidas necessárias do ponto de vista da sociedade humana. O que é que a física do clima diz para a sociedade em termos de como ela precisa atuar, mover, se posicionar. Então vamos lá. Eu vou começar falando muito rapidamente da história da ciência do clima, porque acho que isso é importante para situar onde é que nós estamos. A ciência do clima não é exatamente nova. Pelo contrário, ela é filha do mesmo ascenso científico que apareceu no século XIX e que, em última instância, levou, por exemplo, ao aparecimento da física quântica. A gente vai ver, inclusive, que existe uma relação íntima entre as duas daqui a pouco, né? A história começa principalmente a partir da década de 1820, especificamente em escritos do Fourier, né, físico, matemático, dos anos de 1826, em que ele propôs, ainda como hipótese, que a atmosfera terrestre teria algum papel regulador na temperatura planetária, né? Isso não tinha ainda comprovação científica até a década de 1850. E aí essa linha do tempo ela tem um pequeno problema, ela não está atualizada com uma informação muito importante. É que Eunice Foote, uma cientista mulher nos Estados Unidos, foi, na verdade, a primeira pessoa a comprovar em laboratório o efeito estufa, né? Tyndall, muito provavelmente de maneira independente, porque os setups eram muito diferentes, né, dos experimentos, fez o mesmo no Reino Unido, só que 1 ano depois. Mas, basicamente, Foote nos Estados Unidos e Tyndall no Reino Unido chegaram à mesma conclusão, que alguns gases, como, por exemplo, o CO2 e o vapor d'água, eram capazes de absorver calor. Foi em 1896, no entanto, que a gente teve realmente um salto muito expressivo na ciência do clima, a partir de um artigo seminal do físico e químico sueco Svante Arrhenius. O Arrhenius, ele usou o estado da arte da ciência da época em termos de emissão de radiação térmica, né? Ou seja, radiação de corpo negro. Veja que aí a gente está falando de física quântica, né? Para calcular qual seria o efeito sobre o planeta Terra caso a concentração de CO2 atmosférico duplicasse. A ideia ali não era exatamente projetar um aquecimento global devido ao uso de combustíveis fósseis, mas era tentar oferecer uma teoria que explicasse as observações que se acumulavam naquele momento, apontando que o planeta teria passado por algumas eras glaciais, né? E aí, o que é que poderia ter levado a isso? Arrhenius especulou que poderia ser justamente uma mudança na concentração dos gases de efeito estufa, especificamente o CO2. E nesse artigo ele chegou a uma conclusão bastante impressionante, é que duplicar o CO2 implicaria que a Terra ficaria 4 graus mais quente, ou seja, que ela poderia sair de uma era glacial e ir para um interglacial. Hoje, esse número tem um nome, essa variável tem um nome, se chama sensibilidade climática, e é importante dizer o seguinte, que as estimativas dos cientistas de hoje, com toda a parafernália que nós temos, né, supercomputadores para rodar modelos, satélites, estudos paleoclimatológicos, apontam que a sensibilidade climática provavelmente é algo próximo de 3 a 3,5 graus. Então,
os 4 graus do Arrhenius não estavam tão distantes. Eu costumo dizer que o Arrhenius é o Eratosthenes do clima. Para quem não lembra, Eratosthenes é justamente o cara que com 2 varetas e uma carroça para medir a distância, né, entre Siena e Alexandria, mostrou não apenas que a Terra é aproximadamente esférica, mas calculou o diâmetro do planeta. E aí muita coisa se passou, né? A teoria de Arrhenius foi testada e passou pelos testes, pelos questionamentos. Em 1938, um outro fato importante, Guy Callendar pegou os dados, veja, não tinha planilha Excel na época, então era tudo no braço. Ele pegou os dados das estações meteorológicas que mediam a temperatura em vários locais do mundo, de 1880 até 1938, calculou todas essas médias, também na mão, e chegou a uma conclusão muito interessante, é que o planeta estava aquecendo. Sim, o aquecimento global foi possível ser verificado a partir de dados empíricos já em 1938. E um detalhe, o Guy Callendar já apontava que pelo menos metade desse aquecimento dificilmente poderia ser explicado apenas a partir de razões naturais. Foi em 1958, no entanto, que se passou a monitorar o CO2 a partir de uma estação de medidas, a estação que está instalada no arquipélago de Mauna Loa, é mantida até hoje pela NOAA com dados diários, e esses dados dessa estação permitiram, nos anos 60, que Keeling construísse uma curva famosa. É a curva que mostra que o CO2 tem a sua concentração crescendo sem parar, ano após ano. É a famosa curva de Keeling, né? Que é basicamente uma evidência muito forte de que nós temos um agente causador de mudança do clima muito bem configurado. Claro, depois vieram os supercomputadores, os primeiros modelos climáticos, depois os supercomputadores, os dados de paleoclima, o surgimento do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, convocado pela ONU e criado em 1988 para checar qual é o estado da arte da ciência, e o IPCC faz um trabalho fantástico, formidável. É um painel que produz os maiores compêndios científicos da área, justamente colocando o que é que tem na literatura. Essa é uma coisa importante dizer. O papel do IPCC não é inventar nada, é sistematizar a ciência já publicada. E é isso que a gente tem com aquela riqueza fantástica, formidável, nos relatórios do painel, né? É muito lamentável, inclusive, que uma iniciativa como o IPCC seja tão atacada, tão difamada, tão vilipendiada por canalhas negacionistas, né? Porque, na verdade, o IPCC, nesse sentido, é um modelo de como fazer a ciência, né? De maneira cooperativa, pública, aberta e comprometida com a sociedade. Bom, mas enfim, hoje nós temos todos os equipamentos capazes de nos permitir projetar o futuro do clima e monitorar a situação, as condições do sistema climático terrestre hoje, né? E aí, basicamente, é a partir disso que a ciência do clima progrediu, com os painéis, com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, sintetizando o conhecimento científico publicado em jornais científicos. Para a gente entrar realmente agora no nosso assunto, a gente vai falar um pouco da base física, do que é que regula o clima, não apenas da Terra, mas em qualquer planeta. Nesse sentido, né, a física ela oferece essa possibilidade bastante generalista de uma abordagem da ciência climática. A primeira coisa que é importante a gente entender é que clima depende basicamente de energia. E energia, como a gente sabe, né, é produzida, no caso dos climas planetários, não a partir do planeta, em boa parte dos casos, mas sim a partir da estrela em torno da qual o planeta orbita. Essa estrela, ela produz uma quantidade, né, de energia. Essa energia é distribuída em cascas esféricas, né, de raios, né, cascas esféricas concêntricas, e, portanto, a densidade de energia ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, justamente a área dessas cascas esféricas. E, portanto, como a gente espera, existe uma tendência aqui
quanto mais perto o planeta estiver, no caso nosso do Sol, mais quente ele tende a ser. Importante, tende a ser, porque a distância à estrela, e, portanto, a irradiância, não é o único fator. Vamos avançar sobre isso, né? Apenas para mostrar a lei aí do inverso do quadrado da distância. É importante apenas a gente lembrar uma coisa, né? Os planetas são aproximadamente esféricos, embora, né, tenha também uma maluquice anti-ciência que queira colocar isso em xeque, mas, embora aproximadamente esféricos, os planetas absorvem como se fossem discos, né? Discos de mesmo raio, no caso aqui está chamando de raio de ar, como se esses discos estivessem dispostos perpendicularmente aos raios solares, né? Que, com boa aproximação, chegam de maneira paralela. A gente, obviamente, poderia fazer uma integral dupla para calcular a quantidade total de radiação que chega no planeta, mas a gente pode usar um truque, que é trocar o planeta por um disco que absorva a mesma quantidade de energia solar que o planeta, né? Ou seja, intercepta os mesmos raios. E aí é fácil a gente chegar à conclusão que a quantidade de energia por unidade de tempo que chega no planeta Terra é a área desse disco vezes a chamada constante solar. Constante solar é um número importante, que é a quantidade de energia por unidade de área por unidade de tempo que incide sobre, né, incide num ponto voltado, né, diretamente para a estrela, posicionado a uma distância equivalente ao raio médio da órbita terrestre. Essa é a definição de constante solar. Ok, mas, né, a distância ao Sol não é o único fator. Lembrando, essa constante solar poderia ser também definida para outros planetas, né? E quanto mais distante o planeta estiver, menor é a constante solar. Tem um outro fator que é importante, que é o albedo planetário, ou seja, a refletividade. E isso vai dizer qual é a porcentagem dessa radiação que incide que de fato vai ser absorvida, né? O albedo é a proporção que é a fração que é refletida. Então, a proporção que é absorvida, a fração absorvida, é 1 menos o albedo, tá bom? 1 menos o albedo, portanto, é a porcentagem de radiação que de fato permanece no planeta. E é por isso que a gente consegue fazer essa continha aqui. A energia por unidade de tempo, ou seja, a potência, dividida pela área da superfície da Terra, né? Ou seja, a energia por unidade de tempo por unidade de área, em média, que é absorvida pela superfície da Terra, energia solar absorvida pela Terra, é, portanto, 1 menos o albedo vezes a constante solar dividido por 4, né? Porque, lembrando aqui, a gente tinha aqui π vezes a ao quadrado, né, que é a área do disco. Como aqui a gente agora tem 4π ao quadrado, cancela π vezes a ao quadrado e sobra só o 4. Então, 1 menos alfa vezes S0 sobre 4, onde alfa é o albedo e S0 é a constante solar, é a quantidade de energia por unidade de área, por unidade de tempo, que os pontos da superfície da Terra absorvem em média. O outro fator precisa que a gente lembre um pouquinho de física moderna, basicamente radiação térmica, né? Eu vou pular aí a curva de Planck, né? Simplificar logo a questão, para a gente entrar nas leis que interessam mais a gente. Uma é a lei de Wien, que diz que o pico, né, o comprimento de onda do pico da curva de Planck é inversamente proporcional à temperatura absoluta do corpo negro que está emitindo a radiação térmica, ok? E no caso da Terra, e de qualquer objeto, de qualquer ser vivo, de qualquer objeto colocado aqui, né, por conta da temperatura, está aí perto dos 300 Kelvin, né, esse lambda aqui, o comprimento de onda, cai sempre no infravermelho. Então, a Terra absorve luz solar, que é não visível, mas emite como corpo negro no infravermelho. E a quantidade de energia por unidade de área, por unidade de tempo, que é emitida pela Terra, ou, na verdade, por qualquer objeto que emite radiação térmica, essa quantidade de energia é proporcional à quarta potência da temperatura. E isso é descrito pelo que a gente chama de lei de Stefan Boltzmann. Ou seja, quantidade de energia por unidade de área por unidade de tempo é sigma, de Stefan Boltzmann, vezes temperatura absoluta à quarta. Né? Eu imagino que isso aqui seja apenas uma revisãozinha de física moderna para vocês. E aí, o que nós vamos fazer é colocar isso tudo numa equação só.
tentando encontrar uma equação de equilíbrio. Porque a ideia é justamente essa. No equilíbrio do clima, a ideia é que a quantidade de energia que chega do Sol tem que ser igual à temperatura, perdão, à energia emitida, né, pelo planeta. Se esse balanço aqui existe, né, o fluxo, o saldo de energia é nulo, e aí o planeta nem aquece nem esfria. Basicamente, é uma maneira da gente encontrar qual deveria ser a temperatura esperada, né, média de um planeta, a partir do albedo e da constante solar. Sabe qual é o problema dessa equação? É que ela fura, ela dá errado. O que falta é colocar um ingrediente no clima. A gente já tem constante solar, a gente já tem albedo. Mas está faltando um ingrediente fundamental, que é efeito estufa. E o efeito estufa, mesmo sendo, no caso da Terra, exercido por gases minoritários, como o vapor d'água e o dióxido de carbono, esse efeito ele é muito importante. Na realidade, no caso da Terra, não fosse o efeito estufa, mesmo nos níveis pré-industriais, ao invés dos 15 graus Celsius de temperatura média que o nosso planeta tem, a Terra teria uma temperatura média de menos 19 graus Celsius. Né? Ou seja, o efeito estufa é sim muito relevante. Tem a ver com os modos de oscilação intramoleculares, não vai dar para a gente se aprofundar aqui por conta do tempo, mas basicamente eu quero chamar a atenção desse modo aqui, o modo de flexão da molécula de CO2, que faz com que os átomos de oxigênio e de carbono se desalinhem. Ao invés dela ficar retinha como molécula polar, como molécula apolar, como ela é sempre, ela fica como molécula polar transiente. Ela fica temporariamente polar quando o carbono vai para um lado e os oxigênios vão para o outro. E esse dipolo elétrico que aparece aqui é justamente o que permite que a radiação infravermelho seja absorvida. Né? Isso aqui, de novo, é uma física que não é tão difícil de entender. Mas o modo de flexão da molécula de CO2 tem uma frequência, isso é importante que se diga, tem uma frequência que corresponde a uma radiação eletromagnética com um comprimento de onda de 15,6 micrômetros. Isso é infravermelho. Detalhe, é infravermelho e é muito próximo, só voltando aqui rapidinho, pela lei de Wien, é muito próximo do comprimento de onda de pico de emissão da Terra. Então, veja só, a gente tem realmente um gás que é capaz de absorver radiação emitida pelo nosso planeta. E isso é constatado empiricamente. Basta fazer o quê? Colocar um radiômetro próximo à superfície da Terra, voltado para baixo, aí ele vai medir o que é que a Terra emite de radiação. Sabe o que é que esse radiômetro vai dar? Ele vai dar essa curva azul aqui. E para quem lembra aí de física moderna, vai perceber que essa curva azul ela é o quê? Ela é basicamente a curva de Planck de um corpo negro. Então a Terra emite muito parecido com o corpo negro, com um pico de emissão aqui em torno, um pouco acima, né, dos 10 micrômetros. De onde é que vem agora essa curva vermelha? É simples. Nós pegamos o mesmo radiômetro que produziu a curva azul e ao invés de deixar junto da superfície, a gente botou num satélite. Esse experimento aqui era justamente isso. O radiômetro tinha um radiômetro na superfície e um radiômetro no satélite. E essa medida é justamente quando da passagem do satélite sobre o ponto do radiômetro colocado na superfície. E aí, quando a gente olha o que é que o radiômetro do satélite, olhando para baixo, ele pega menos radiação. Está faltando um bocado de radiação. Essa radiação aqui, que está faltando, essa diferença aqui, ficou pelo caminho, ficou pela atmosfera. E foi absorvida por gases de efeito estufa. Vapor d'água, ozônio, CO2, tem umas bandas aqui menores do metano também, mas basicamente por gases que estão presentes na atmosfera da Terra. E o efeito estufa, portanto, ele é um fato científico. Né? Nós vamos acelerar um pouquinho aqui a parte das contas, mas só para a gente tentar colocar isso em forma de equação. Para que a temperatura que a gente calcula de equilíbrio do planeta não dê um troço muito errado, como, por exemplo, prever que a Terra deveria ter temperatura média de menos 34 graus, a gente introduz aqui uma variávelzinha que é como se fosse uma emissividade, né? Que é
a fração de radiação térmica que de fato escapa para o espaço. Percebam aqui que o que é que é emitido pela superfície? Curva azul. O que é que escapa para o espaço? Curva vermelha. Se a gente calcular a integral aqui, a gente vai perceber que cerca de 40% da radiação térmica fica no meio do caminho. Ou seja, 60% da radiação escapa para o espaço e, portanto, a emissividade da Terra seria, para o infravermelho térmico, seria algo da ordem de 60%. Quando a gente bota esses números aqui na equaçãozinha, aí dá bonitinho, temperatura de 288 Kelvin, ou aproximadamente 15 graus Celsius, como aquela esperada para uma condição de equilíbrio no clima da Terra. A grande questão é que, lamentavelmente, nós não estamos mais em equilíbrio. Isso aqui é só para mostrar que essa equação funciona também com os outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Né? A grande questão é que, no caso da Terra, os gases de efeito estufa, né, que se dividem em dois tipos, eles não estão mais tendo um comportamento ou uma concentração constante. Vamos tentar entender isso. Né? Na atmosfera da Terra tem gases abundantes que não interagem com a radiação infravermelha, e a gente tem gases de efeito estufa, sendo que o vapor d'água, se você tiver um excesso de vapor, ele vai condensar, vai chover, então o vapor d'água não se acumula. E o ozônio, se ele começar a crescer a concentração, ele vai reagir quimicamente, porque ele é muito reativo, e também ele não vai se acumular. Mas alguns gases de efeito estufa são de moléculas muito estáveis, caso do CO2, metano e óxido nitroso. E o que é que acontece se eu começar a emitir muito desses gases? Eles vão se acumular na atmosfera. Lembrando, alguns gases têm potencial de aquecimento global maiores que outros. Cada molécula ou cada grama de metano equivale, na verdade, a mais de 20 gramas de CO2 em termos de aquecimento global, e no caso do óxido nitroso, quase 300. Né? Aí o que acontece, portanto, é exatamente isso. Nós temos as atividades humanas emitindo loucamente esses gases. Nós temos, e aí essa conta ela já está feita fazendo essa equivalência aqui, tá? Do óxido nitroso e do metano, em termos de quanto eles equivalem de CO2. E o que nós chegamos à conclusão é que geração elétrica, indústria, transportes, agropecuária e outros processos têm levado a uma emissão de grandes quantidades desses gases de efeito estufa estáveis, ou, como a gente chama, gases de efeito estufa de vida longa. E isso tem um efeito, que é justamente fazer com que as concentrações deles aumentem. Com mais gases de efeito estufa, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma fração cada vez maior da radiação térmica do planeta ficando no meio do caminho, ficando presa na atmosfera, ao invés de escapar para o espaço. E isso vai produzir um desequilíbrio no sistema climático terrestre. Basicamente, o que vai acontecer é que eu vou ter menos fluxo de calor, menos fluxo de radiação de onda longa saindo para o espaço aqui, se eu aumentar a quantidade de gases de efeito estufa no meio do caminho. Infelizmente, não temos tempo para explicar esse diagrama, mas ele seria um diagrama do equilíbrio do clima terrestre, que basicamente se sustenta com base no fato de que a quantidade de radiação que chega do Sol é igual à quantidade de radiação que sai. A parte de radiação solar que é refletida ao dedo, né? E a radiação térmica que escapa da atmosfera. Se a minha atmosfera agora é uma atmosfera que absorve mais radiação térmica, eu vou ter mais infravermelho ficando preso aqui, e aí esse número fica menor, o número da energia que sai fica menor do que o número da energia que entra. O número da energia que entra não está mudando, basicamente. E isso produz um desequilíbrio que tem um nome, inclusive, na ciência do clima. Chama-se forçante radiativa ou forçamento radiativo. É justamente a diferença entre esses fluxos de energia de entrada e de saída. Lembrando, esses fluxos, para um equilíbrio climático, eles deveriam ser praticamente iguais, justamente para que o sistema ficasse em torno do equilíbrio. Mas, se eu agora tenho menos energia saindo, o que vai acontecer é que eu vou ter
um aumento crescente da energia interna do sistema, né? Primeira lei da termodinâmica. E basicamente a gente sabe a contribuição de todos esses, de cada um dos gases, né, importantes para esse processo. A gente sabe qual é o papel dos aerossóis, o papel dos aerossóis nas nuvens, o que acontece com o albedo da superfície quando a gente muda o uso, né, a ocupação do solo, enfim. E quando a gente soma tudo isso, a gente chega à conclusão que as ações antrópicas, as ações humanas, elas introduzem um desequilíbrio da ordem de 2,29 watts por metro quadrado. Pode parecer pouco, mas imagine se você todo mês fica devendo 1% do seu salário. O que é que vai acontecer depois de um certo tempo? Você vai ficar com a senhora dívida, né? Aqui também o que acontece é isso, o efeito é cumulativo. E para quem pode ainda não ter noção do que significam 2,29 watts por metro quadrado, a gente faz a tradução, né? Isso são várias bombas de Hiroshima explodindo a cada segundo. Tá? Esse é o tamanho do desequilíbrio no sistema climático terrestre. A grande questão é que, se fosse só esse o problema, a gente talvez não tivesse, a gente tivesse mais tempo para resolver com calma. Por que a gente, na verdade, está, e aí eu vou adiantar um termo, né? Por que a gente está sob emergência climática? É porque o sistema climático terrestre é um sistema não linear. E ele tem vários processos que a gente chama de feedback, ou retroalimentação. E por isso, nem sempre a perturbação, uma perturbação pequena vai ter um efeito pequeno. A gente pode, no final das contas, ter um efeito muito grande. Então, vejamos. Basicamente, só para a gente, né, entender o conceito de feedback. A gente tem dois tipos de feedback. Um é um feedback negativo. O que acontece é que você tem um estímulo, aí a resposta diminui o estímulo. E aí, no final das contas, o estímulo vai enfraquecendo e a coisa morre. Seria muito bom que o sistema climático terrestre só tivesse feedback negativo, porque aí ele estaria em equilíbrio estável e, mesmo sendo perturbado, ele tenderia sempre a retornar à condição de equilíbrio inicial. O que é que acontece, no entanto, meus amigos? É que o sistema climático terrestre é cheio de feedbacks positivos. E o que é um feedback positivo? É isso aqui. O estímulo inicial produz uma resposta. Só que essa resposta amplifica o estímulo. E aí, amplificando o estímulo, você amplifica a resposta de novo. E aí você cria um loop. Querem ver os loops que tem? Bom, eu vou pular o único feedback negativo grande que tem, né? Porque ele é fácil de entender. Na verdade, quanto mais quente fica o planeta, mais radiação térmica ele emite. Ou seja, mais energia ele libera. Porque esse é o único. Todos os outros feedbacks relevantes são positivos. E positivo, no caso, é ruim. Um deles é o feedback do gelo albedo, que basicamente é o seguinte, né? Aumenta a temperatura. O que acontece com o gelo, principalmente o gelo marinho, né? Que é uma camada de apenas alguns metros flutuando sobre o oceano. Quando aumenta a temperatura, esse gelo derrete. Quando esse gelo derrete, o que acontece? Você troca uma superfície refletora, que é o gelo, por uma superfície absorvedora, por exemplo, o oceano. O oceano absorve mais de 90% da luz solar que incide nele. Quando você faz isso, o que acontece? Você diminui o albedo, o planeta esquenta mais, né? Ora, mas o planeta esquentando mais, o que vai acontecer? Você vai derreter mais ainda o gelo. Esse é o efeito, na verdade, que está por trás do aquecimento acelerado no Ártico. O Ártico está aquecendo 3 vezes mais rápido que o resto do planeta, né? A gente chama isso de amplificação do Ártico, e isso é, em larga medida, resultado do feedback gelo-albedo. Outro feedback fundamental é o vapor d'água. E aí, é aquela história, né? Mal deu para vocês acreditarem em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, a gente já vai desmentir, né, o que a gente disse. Ali no começo a gente chegou a dizer, o vapor d'água é um cara de boas, porque se ele começa a se acumular na atmosfera, vai produzir nuvem, vai chover, então ele não é problema. Uma hora, ele é problema sim, por um fator importante. Vocês devem conhecer essa equação aqui, é uma equação conhecida da termodinâmica, a equação de Clausius-Clapeyron. Essa equação ela produz uma curvazinha como essa aqui, que me diz que a pressão de vapor de saturação ela cresce tipo exponencialmente em relação à temperatura, né?
Ou seja, quanto mais quente a atmosfera estiver, mais vapor d'água ela é capaz de guardar. E aí vem justamente o problema. Quando aumenta a temperatura, eu tenho aumento da pressão de vapor de saturação, a evaporação aumenta a quantidade de vapor d'água na atmosfera e, tandam, o vapor d'água é um gás de efeito estufa. E aí, por ser um gás de efeito estufa, ele aumenta a temperatura, que aumenta ainda mais a pressão de vapor, que aumenta a evaporação e por aí vai. Veja, então, o seguinte, que a história do vapor d'água, né? Inclusive tem alguns desses pilantras aí do negativismo, mas o CO2 nem é o principal gás de efeito estufa, é o vapor d'água. Eu, sim, meu amigo, isso é o que me deixa mais preocupado. Porque justamente devido a esse feedback aqui, o vapor d'água, a quantidade de vapor d'água na atmosfera terrestre, cresceu 7% em 60 anos. E isso significa que o vapor d'água amplifica a perturbação inicial produzida pelo CO2. Né? Na realidade, a estimativa é que essa amplificação é da ordem de 2,5 a 3 vezes. Então, o fato de o vapor d'água ser o gás de efeito estufa mais abundante e, por isso, mais importante, não é motivo de alívio. Pelo contrário, é motivo para mais preocupação ainda. Outro feedback importante é o feedback do permafrost. Permafrost, para quem não sabe, é o solo congelado, comum nas superfícies aí do Canadá e Sibéria, principalmente. E o que está acontecendo aqui é até um local onde você encontra, né, cadáveres de animais mortos há dezenas de milhares de anos, com estado de conservação impressionante. Caso desse filhotinho bonitinho de mamute aqui. Isso acontece porque o permafrost é como um freezer. Né? Ele está congelado, então ele conserva a matéria orgânica ali e evita que essa matéria orgânica se decomponha. O que acontece, no entanto, quando você desliga o freezer, né? Quando você abre o freezer e começa a descongelar, a matéria orgânica vai apodrecer. E ao apodrecer, você tem duas possibilidades. Se ela apodrece na presença de oxigênio, ela produz CO2 como um dos gases. Se ela apodrece na ausência de oxigênio, a decomposição produz metano. E cada grama de metano equivale a mais de 20 gramas de CO2. Metano, aliás, é inflamável, e é por isso que é possível abrir um buraco aqui no solo e acender uma chama. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte. Quando aumenta a temperatura, você derrete o permafrost. Quando você derrete o permafrost, você decompõe matéria orgânica. E aí você emite CO2 e metano. E aí você aumenta o efeito estufa, aumenta a temperatura e entra em mais um loop. E é por isso que o sistema climático terrestre é tão sensível. Ou seja, uma pequena mudança na concentração de CO2, e olha que nós não estamos falando de pequena mudança hoje em dia, nós estamos falando de uma grande mudança. Essa concentração já aumentou 50% desde o período pré-industrial até hoje, mas mesmo mudanças pequenas produziriam efeitos apreciáveis. Por quê? Porque a sensibilidade climática é alta. O sistema climático terrestre, por conta desses feedbacks, rapidamente se afasta da posição de equilíbrio inicial. Tem todo um debate aí sobre as contas, né, os métodos para calcular essa sensibilidade climática, que foi primeiro encontrada pelo Arrhenius, mas, enfim, a gente não vai entrar nos detalhes aqui. O que nós vamos entrar é justamente em mais evidências da mudança climática atual. Né? Uma delas é, óbvio, o aumento da temperatura. Sei que é o mais óbvio. Né? Década após década, essa temperatura tem subido. Né? E aí não adianta os negacionistas tentarem dizer, por exemplo, eles diziam muito que a temperatura tinha parado de subir em 98. Aí vieram os recordes, né, de 2014, 2015, 2016 em sequência. Eu estou esperando ainda algum desses caras dizer que a temperatura parou de subir em 2016, mas acho que ninguém vai ter cara de pau de dizer isso. A grande questão é, tem ruído, né, e tem sinal. O sinal é muito maior do que o ruído. Quando a gente olha, principalmente década após década, o aquecimento global é inequívoco, como está escrito no relatório do IPCC. A gente tem, no entanto, evidências de que isso está para muito além da escala instrumental, está na escala paleoclimática, isso na escala de 1000 anos, isso na escala de 12 mil anos. Eu gosto desse gráfico que saiu aqui no
paper do Marquardt de 2013 e entrou no relatório, no quinto relatório do IPCC, porque ele parece que foi feito pelo sobrinho pequeno de vocês, né? Pegou uma canetinha colorida, as canetinhas coloridas que você está desenhando aqui. Mas o legal desse gráfico não é isso, não. É porque todos os dados, todas as bases de dados dos últimos 12 mil anos, de todos os grupos de pesquisa relevantes do planeta estão aqui. São centenas de dados. E aí, quando a gente tira a média desses dados, obviamente uma média, né, ponderada por área e tudo mais, a gente chega nessa curva aqui do meio, não sei se está dando para vocês verem. E basicamente conta a história que o planeta vinha aquecendo, saindo da última era glacial, entrou no Holoceno, chegou no máximo de temperatura aqui no que a gente chama de Holoceno médio, aí a temperatura começou a cair lentamente, teve uma recuperaçãozinha rápida aqui durante a Idade Média, o pessoal chama de anomalia climática medieval, ou período medieval quente, mas uma coisa modesta. Depois, a pequena era do gelo, foi essa queda aqui. E aqui é o aquecimento atual, gente. Na boa, isso não tem precedentes. As contas mostram nitidamente. O aquecimento atual é 20 vezes mais rápido do que o aquecimento natural que esteve por trás do fim da última era glacial. Eu confesso que não sei por que a humanidade realmente não faz algo a respeito. Outra coisa que é óbvia, o aquecimento é global, não tem nada a ver com ilha urbana de calor, né? Porque não tem essas metrópoles aqui no norte do Alasca e nem no meio da Sibéria. Tá? Ele também se expressa em mudanças significativas de vários componentes do sistema climático terrestre. Né? A perda de gelo, né? Dos mantos de gelo, não só gelo marinho, mas gelo continental também. No caso do gelo marinho, nós perdemos 70% do volume do gelo marinho de verão no Ártico em 4 décadas. É algo realmente impressionante, muito acelerado. É o que nós temos aí. Né? Essa perda de gelo é tão impressionante que permite fazer um gráfico em espiral, conhecido como espiral da morte. Ele é tragicamente ilustrativo, porque ele mostra, inclusive, que hoje o volume do gelo marinho durante o inverno, nos dias de hoje, é comparável com o volume de gelo marinho do verão de apenas 4 décadas atrás. Então, nós estamos falando de mudanças dramáticas. Obviamente, os oceanos também, a gente está falando de efeitos de dilatação térmica, de elevação do nível do mar também pelo aporte de derretimento de geleiras, aumento do OHC, né, o Ocean Heat Content, a quantidade de energia, a energia térmica oceânica, e é importante lembrar isso. Os oceanos, eles absorvem 93% do calor, do excesso de calor associado ao aumento do efeito estufa, e, portanto, a bomba do aquecimento global ela está guardada nos oceanos. Significa o quê? Que é um processo que tem comprometimento de longo prazo. Porque a gente vai, mesmo que a gente parasse de emitir agora e você começasse a tirar CO2 da atmosfera, você já tem muito calor acumulado nos oceanos. Então o planeta já tem um banho-maria amarrado aí para ele por décadas, ou na verdade séculos. E, importante lembrar, oceano quente a gente sabe o que produz, né? Vocês viram aí o Laura, né? O que aconteceu com o Laura ao chegar nas águas superaquecidas do Golfo do México. Passou por aquilo que a gente chama de intensificação rápida, né? Mas, enfim. E aí, em resumo, todas as variáveis contam a mesma história. O planeta está aquecendo. Né? Sobre oceanos e continentes, não é apenas na superfície, é em toda a extensão da troposfera, o nível dos oceanos se eleva e a criosfera basicamente encolhe, né? Tanto o gelo marinho como o continental. O número de incêndios florestais também se amplifica. A probabilidade, obviamente, é muito maior quando você tem altas temperaturas, o que reduz a umidade relativa, e você tem extensão dos períodos secos, né, os dias consecutivos sem chuva. É uma combinação muito mortal para aumentar o risco de incêndio. Além disso, tem desequilíbrios ecológicos extras. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o aquecimento global favorece o crescimento da população dos besouros de pinha, né? da praga que rói o pinheiro por dentro. Então,
tem aí um problema maior. Várias árvores morrem por conta da praga. E aí elas chegam secas, num verão quente e seco. E aí, obviamente, é matéria-prima para grandes incêndios, né? É matéria inflamável. Enfim, outro aspecto que a gente não vai poder abordar aqui é que, junto, em paralelo da mudança climática, o excesso de CO2 na atmosfera produz acidificação oceânica, que basicamente tem a ver com a diminuição do pH pela dissolução do CO2 dentro da água dos mares. Essa diminuição do pH é particularmente comprometedora para toda a fauna marinha que tem estruturas duras. E aí a gente está falando de moluscos, corais, equinodermos, todo mundo que tem calcário, principalmente aragonita, na sua estrutura, nas suas estruturas duras. A gente está falando de dissolução das estruturas desses seres vivos, né, na água do mar. É uma verdadeira tragédia. Né? Vários deles estão na base, inclusive, da cadeia alimentar ou são fundamentais para a manutenção de ecossistemas marinhos. Né? É o caso no primeiro caso, os pterópodes, pequenos moluscos, por exemplo, e no segundo caso, os corais. Né? E o que nós temos visto é justamente isso. Curva de Killing, CO2 da atmosfera aumenta, em consequência, o CO2 dissolvido nos oceanos aumenta e o pH dos oceanos cai. E aí a gente sabe muito bem que não são causas naturais, não é o Sol e nem os vulcões. No caso do Sol, se tentou investigar se havia alguma influência das variações de atividade solar, mas não há sequer correlação entre as duas variáveis, temperatura e atividade solar. Importante que, do ponto de vista físico, também não. As mudanças de constante solar são muito pequenas, são da ordem de 0,5 watts por metro quadrado. E aí vocês lembram que a gente tem que dividir por 4, né? A quantidade de energia que chega do Sol, né? Porque a Terra absorve como um disco, mas divide isso pela esfera. Então, ao invés de meio watt por metro quadrado, a gente teria uma perturbação um pouco maior do que 0,1 watt por metro quadrado. Lembram qual é o tamanho do desequilíbrio produzido pelas atividades humanas, né? 2,29 watts por metro quadrado. No caso do CO2, 16,8. Então, a gente está falando de um fator mais de uma ordem de magnitude menor, né? No caso do Sol, as influências possíveis do Sol nas mudanças climáticas são, na melhor das hipóteses, uma ordem de magnitude menores do que aquelas produzidas pelas atividades humanas. Então, não é um fator relevante de forma alguma. Tem essa continha aqui, mas eu vou pular os detalhes, tá? Mas é importante ver também que uma vai para um lado e outra vai para o outro. Outra coisa importante, se fosse o Sol responsável pelo aquecimento global, a primeira coisa que ia acontecer ia estar chegando mais energia do Sol, inclusive nos comprimentos de onda de ultravioleta, o ozônio estratosférico ia absorver mais ultravioleta e nós íamos ter o quê? A estratosfera aquecendo. Mas olha o que está acontecendo com a estratosfera, que é uma camada superior da atmosfera. A estratosfera está esfriando. Enquanto a troposfera, que é a camada inferior da atmosfera, esquenta, a estratosfera esfria. Ora, aqui tem uma explicação muito fácil da gente dar. O que acontece é o seguinte: o ozônio é um gás de efeito estufa, o ozônio absorve infravermelho. O que está acontecendo, no entanto, com a radiação infravermelha que a Terra está emitindo? O CO2 está prendendo essa radiação na troposfera. Está chegando menos infravermelho na estratosfera. Então, o ozônio, que absorve tanto ultravioleta que vem de cima, quanto o infravermelho que vem de baixo, e torna a estratosfera mais quente do que as camadas superiores da troposfera, o ozônio, na verdade, agora está com menos infravermelho para ele absorver. Né? O ozônio estratosférico. Então, no final das contas, né, você tem a estratosfera esfriando. Isso é uma evidência assim, muito nítida de que o Sol não tem nada a ver com o que está acontecendo. Também não são os vulcões, até porque nós emitimos 100 vezes mais CO2 do que os vulcões emitem. Então, assim, chega a ser uma piada, né? Falar de influência dos vulcões no clima na escala de tempo de agora, né? Então, não tem nada a ver. Isso aqui é algo realmente já muito bem situado. Sem dúvida alguma, são os gases de efeito estufa que,
quando a gente olha para uma escala de tempo de 10 mil anos, as variações parecem instantâneas, verticais. Né? Na verdade, são exponenciais que têm a ver justamente com o crescimento, né, acelerado de determinadas atividades humanas. E é por isso que a gente tem que passar aqui um pouquinho logo, porque a gente precisa falar de algumas outras coisas. Né? A gente sabe, inclusive, que esse excedente de carbono veio dos combustíveis fósseis, que tem a ver com isótopos de carbono. Então, a dúvida quanto a isso é zero. Queima de combustíveis fósseis tem levado à acumulação de CO2 na atmosfera. Então, a última coisa que tem nesse gráfico aqui que é importante dizer é que o clima conhecido pela humanidade é um clima que tem a ver com 200 a 300 partes por milhão de CO2. Não é um clima de 400 partes por milhão. Foi ultrapassado em 2013 e que agora é a regra. Porque a última vez que a gente teve 400 partes por milhão foi há mais de 3 milhões de anos. E nesse período não tinha calota polar permanente no hemisfério norte. É disso que ele está falando. O planeta era 3 graus mais quente e os oceanos eram 15 a 20 metros mais elevados do que os dias de hoje. Esse é o planeta em equilíbrio, é o tipo de equilíbrio que aparece quando o planeta tem 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Não queiram saber como é com 500, 600 ou mais. Tá? Melhor eu não contar, porque eu não quero ninguém cortando o pulso aqui nessa live. Tá? Bora lá. Enfim, são inúmeras evidências dos riscos dos impactos, elevação do nível do mar, produção de ondas de calor cada vez mais letais, que crescem exponencialmente a cada 10º de grau de aquecimento global. Nós já temos ondas de calor 3 vezes mais prováveis do que no período pré-industrial. E essa é a regra. A cada 1 grau, você triplica a probabilidade de ondas de calor mortais. Então, pensem onde é que nós vamos chegar se essa temperatura passar, né, de 1,5, 2 graus, ou para 3 graus, etc. Enchentes, de novo, Clausius Clapeyron. Quanto mais quente tiver a atmosfera, mais vapor d'água ela tem. E quando esse vapor d'água em excesso for condensar, você tem muito mais água para produzir eventos severos. Então, por exemplo, no caso dos furacões, né, a gente tem hoje uma situação muito bem conhecida. Não é que o número de furacões tenha aumentado, não. A quantidade de furacões tem sido parecida com o que era. Mas nós temos hoje, ao invés de 30% de furacões severos, aqueles de categoria 3, 4, 5, nós hoje temos 40% de furacões severos. Isso está acima do ruído estatístico. 2. Além de mais intensos, eles produzem mais chuva. Os furacões hoje tipicamente produzem 25% mais chuva do que produziam antes. 3. Os furacões estão se intensificando rapidamente, justamente porque a equação de Clausius-Clapeyron é não linear e a liberação de calor latente, né, que é a energia que é liberada na atmosfera quando uma vapor d'água se condensa e é o que propulsiona os furacões, né, ela cresce exponencialmente com a temperatura. E, por fim, eles estão se movendo mais lentamente. Significa que eles ficam produzindo estrago, né, pela chuva e pelos ventos no mesmo canto por mais tempo. Então, é uma tragédia completa. Né? As mudanças que nós temos nas características dos furacões são muito perigosas. Pior, esse processo todo, e é por isso que eu queria... eu tive de correr um pouquinho na parte física, porque a gente não pode deixar de falar da sociedade. A gente não faz ciência apenas por diletantismo. Né? A gente faz ciência dentro de um contexto de uma sociedade. Uma sociedade que espera, inclusive, da ciência, soluções, alertas, conhecimento. E nós precisamos entender que essa sociedade em que nós fazemos a ciência do clima é uma sociedade altamente desigual. A quantidade de CO2 emitido varia muito de país para país, sendo que, quando a gente olha as emissões per capita, os países ricos emitem muito mais CO2 do que os países pobres. Né? E, historicamente, mesmo historicamente, né, a China ainda não consegue ser a maior emissora. Detalhe, um morador de Luxemburgo, ele emite cerca de 300 vezes mais CO2 do que um morador da Etiópia, em média. Nós estamos falando de uma injustiça climática extrema, né, com profunda desigualdade. Os mais ricos na nossa sociedade, eles têm muito mais responsabilidade,
né, pela mudança climática do que os pobres. O trágico é que, justamente por terem menos infraestrutura para lidar com os impactos das mudanças climáticas, os países mais pobres, em geral, sofrem mais. Né? Obviamente tem algumas exceções, porque os Estados Unidos, esse ano de 2020, vai terminar sendo muito duramente atingido. Porque o Laura é só o primeiro grande furacão, deve vir outros, e os incêndios estão a 1000. Mas, em geral, o tipo de país que está entre os mais atingidos pelo caos climático são Honduras, Mianmar, Haiti, Nicarágua, Filipinas, Bangladesh, Vietnã, República Dominicana, Guatemala e Paquistão. Nenhum está entre os 100 maiores emissores per capita. Nenhum. E são justamente quem não participou da festa, mas está pagando a conta. Basicamente é isso. Né? Quem emite mais está mais preparado e está menos vulnerável às mudanças climáticas. Quem menos emitiu está menos preparado e mais vulnerável às mudanças climáticas. É uma inversão trágica. Né? E isso precisa ser pensado em várias dimensões, como, por exemplo, a dimensão da elevação do nível do mar. Nós podemos chegar, se nós mantivermos esses 400 partes por milhão de CO2 por muito tempo na atmosfera, a uma elevação do mar de 13 metros. Isso vai fazer com que a maior parte dos países ilha desapareça. Isso vai acabar com a fonte de água doce de Gâmbia. Isso vai deslocar 100 milhões de pessoas só em Bangladesh. Isso precisa ser dito. Né? E precisa ser dito e precisa ser refletido no contexto em que nós temos. Porque tem muito político, não apenas na Europa, nos Estados Unidos, mas ridiculamente, mais ainda aqui no Brasil, que fica inventando, fica alimentando xenofobia, né? Preconceito contra os imigrantes. Eu quero saber o seguinte, o que é que nós vamos fazer com 100 milhões de imigrantes climáticos de Bangladesh? Eu acho que a única resposta moralmente aceitável é nós temos que receber todo mundo de braço aberto, que são irmãos e irmãs. Né? E não dar qualquer brecha, qualquer trégua a discursos de nacionalismo barato, de supremacismo branco, de racismo e de xenofobia. Essas coisas estão entrelaçadas hoje em dia. Né? Não dá para a gente fazer ciência se abstraindo dessas disputas. Até porque, veja só, a gente teria o dinheiro para resolver o problema. Se a gente tivesse começado a agir há 20 anos, nem teria sido a calamidade que promete ser. Bastaria a gente cortar os 5,3 trilhões de dólares em subsídios, que todo ano vão para a indústria de combustíveis fósseis. Para a Exxon, para a Shell, né, para a Gazprom, para a BP, para a Chevron. Sei que eu estou chegando perto aqui do tempo, e aí eu vou justamente para a conclusão, porque a grande questão é, ok, espero que eu tenha convencido todo mundo que o problema é enorme. Né? Agora a questão é, tem saída? Olha, nos marcos da economia atual, que depende do crescimento das emissões de CO2, não. Nós não podemos mais nos dar o luxo de continuar com a ilusão de aumento indefinido da demanda energética e atendimento indefinido dessa demanda através da queima de combustíveis fósseis. Isso é suicídio. Na verdade, um relatório interno da Exxon, datado de 1978, você tinha uma afirmação do cientista-chefe do grupo de pesquisa em clima, sim, a Exxon tinha um grupo de pesquisa em clima, chamado James Black, que disse explicitamente, nós temos uma janela, 78, nós temos uma janela de 5 a 10 anos para tomar medidas relevantes para mudar as nossas fontes de energia. Ele disse também o seguinte, pode ser que seja prematuro falar em abandonar os combustíveis fósseis, mas é muito claro que eles já não devem ser encorajados. Um cientista de dentro da Exxon disse isso em 1978. Está tudo documentado. Né? Depois eu passo para vocês a fonte. Pois é, a grande questão é que ainda tem saída. Mas por enquanto nem não está nem ensaiando a adoção das saídas. Né? Porque para a gente permanecer dentro dos limites do Acordo de Paris, só tem um caminho. É estancar as emissões e reduzi-las rapidamente. Né? E aí, infelizmente, mesmo o Acordo de Paris, abandonado pelos Estados Unidos e não respeitado
por vários países, especialmente com governos irresponsáveis e negacionistas, sim, Brasil principalmente, né? É uma vergonha a gente não estar rumando acelerado para zerar o desmatamento hoje em dia. Mas do jeito que está, a gente não segura nem 2 graus. A gente vai para algo como 3,5. E 3,5 é calamidade. Pior de tudo é que, depois da Conferência de Paris, se chegou à conclusão que o mais seguro não era 2 graus, e sim 1,5. Porque com 2 graus, 100% dos corais de águas tropicais correm o risco de morrerem por branqueamento. Basicamente, branqueamento é um processo que ocorre porque em temperaturas mais altas das águas, a simbiose entre algas e corais ela é rompida. Gente, isso é matar os ecossistemas marinhos tropicais em larga escala. Vocês têm noção do que é isso? Com 2 graus, veja, se a cada grau você triplica o risco de ondas de calor letais, a gente vai ter um aumento de 9 vezes nessa proporção, em relação ao período pré-industrial. E aí, claro, para os executivos das companhias de petróleo, para os políticos engravatados, é muito bom você estar no ar-condicionado. Com onda de calor letal, quem morre é pescador, pescadora, agricultor, agricultora, operário da construção civil. Né? Muito bonito, né? Colocar a conta em quem, como eu disse, quem participou da farra não paga a conta. Empurra a conta para quem, na verdade, não se beneficiou, pelo menos não se beneficiou tanto quanto. Né? Os impactos, na verdade, crescem rapidamente quando você vai além de 1,5 grau. Então, o desafio correto deveria ser 1,5 grau. Só que para permanecer dentro de 1,5 grau, a gente precisaria cortar pela metade as emissões até 2030. Uma década para fazer isso. Só tem um jeito de fazer isso, é cortar 7% ao ano as emissões. Sabe quando é que isso aconteceu na história da humanidade? Quando eu dava essa palestra até o ano passado, eu dizia nunca. Eu agora tenho um exemplo. Durante a maior pandemia em um século, que forçou muitas atividades econômicas a restrições severas, levou muitas pessoas a permanecerem em casa, etc. E, assim, nós precisamos... Eu não quero retornar ao normal, porque o normal é uma loucura, né? E é uma loucura ao ponto de que é preciso uma pandemia para fazer com que a gente reduza as emissões de efeito estufa no ritmo necessário. Aí o que é que toda a sociedade fala? Ah, vamos retornar ao que era antes. Ou seja, vamos voltar a emitir todo o CO2 que não emitimos durante a pandemia, tirar o atraso. Gente, é uma loucura isso. É uma loucura. A conta está feita. Cortar as emissões aqui em 2030 e zerá-las em 2050, 2060 no máximo, para depois tirar carbono do ar, implica que nós não podemos queimar todas as reservas fósseis. Pelo contrário, nós só podemos queimar isso aqui. A conta está feita. 90% das reservas fósseis tem que ficar no chão. 90% do petróleo, do carvão, do gás. É simples. Isso implica, portanto, nós temos que fazer um debate muito sério, né? Inclusive de energias. Não é apenas ampliar as renováveis. Porque na década passada, eu estou sem esse número aqui na cabeça, então apenas algo aproximado, mas na década passada, a eólica triplicou. E a solar decuplicou. E ainda assim as emissões não pararam de subir. Então nós temos um problema sério que se chama demanda energética. Se chama hiperprodução e hiperconsumo. Uma sociedade hiperbolária, uma sociedade que não sabe o conceito de limite. A sociedade humana precisa entender que esse planeta é limitado. Né? Cada um de nós conhece limite, o conceito de limite, quando se trata do cartão de crédito, do cheque especial, até do limite de velocidade no estrada. Quando uma criança, né, começa a ficar um pouco mais agitadinha, no instante alguém parece alguém para dizer, esse menino não tem limite. Mas olha o que nós estamos fazendo na escala planetária. Né? Enfim, nós precisamos de mudanças profundas na sociedade. A gente precisa acabar com a cultura de descarte. Não, peraí, não é o René, não. É esse descarte. E isso aqui alimenta uma roda insana de extração, produção, consumo
e descarte. E toda esse ciclo demanda energia, que na verdade não é um ciclo, né? É uma economia linear. Grande parte do lixo produzido nesse processo, aliás, a gente não está vendo aí. É o CO2 que foi para a atmosfera para extrair a matéria-prima, para produzir um objeto que é usado e jogado fora e para transportá-lo, né? Para chegar nas nossas mãos. Então, essa cultura hiperconsumista ela precisa dar lugar a uma outra economia. Nós não podemos nos dar o luxo de continuar aumentando a demanda energética. Pelo contrário, nós temos que diminuir a demanda energética para que aí sim ela possa ser suprida por renováveis. Não, eu não quero apagar a luz, não quero voltar para a caverna, não. Eu quero justamente evitar que isso aconteça. Mas para isso não acontecer, nós temos que acabar com a indústria de combustíveis fósseis. Essa termoelétrica do PECEM, a carvão, gente, isso é uma ignomínia, é um insulto. Né? E aí, veja, eu quero sim que tenha energia para que a gente possa ter computadores, inclusive, capazes de nos guiar, né? Para entender como será o clima do futuro, que possa ter energia para laboratórios, para desenvolver vacinas, para as nossas escolas, para nossos hospitais. Sim, nós precisamos de energia. Agora, quanta energia é de fato necessária? E quanta energia a gente consegue fornecer através de eólica e solar, sem colocar parques eólicos ocupando todas as praias e bloqueando o acesso de pescadores ao mar. Quanta energia a gente consegue produzir a partir de painéis solares sem que isso implique em grilagem de terra, desmatamento, desalojamento de pessoas, né? E possa ser produzido, portanto, a partir dos nossos telhados, que é uma área que já, né, que estaria amplamente disponível. Nós precisamos fazer essas perguntas. Nós precisamos da revolução dos transportes. Isso aqui não é mobilidade. Hoje a velocidade dos carros nas grandes cidades, a velocidade média, parece que é 20 km por hora. Gente, isso é a velocidade de uma charrete. A gente se desloca tão lentamente quanto no século XVI. Tem uma coisa errada aí. E a gente precisa falar disso aqui. Comida. 77%, importante dizer, 50% das terras férteis do planeta estão sendo já usadas para fins de agricultura e pecuária. Desses 50%, 77% ou é pasto ou é monocultura para produzir ração animal. Os outros 23% são usados para frutas, legumes, folhas, tubérculos, enfim, grãos que alimentam seres humanos. E nesses 23% de território, nós obtemos 82% das calorias e 63% das proteínas. Isso é dado da FAO. Aí você tem 77% das terras agricultadas para nos dar 18% das calorias e 37% das proteínas. É sério, nós precisamos falar disso. De uma dieta fundamentalmente a base de vegetais. E reduzir o consumo insano de carne. Hoje o consumo de carne per capita no planeta é o dobro do que era há 50 anos. E a população é 2,5 vezes. Então isso oferece uma pressão insustentável sobre os sistemas, sobre os ecossistemas e sobre o clima. Né? Então nós precisamos falar de mudança de dieta. Tá? Enfim, nós precisamos de fato repensar a nossa sociedade. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma comunidade científica que tem a coragem de lançar os alertas, né? Mesmo se sujeitando a ataques, calúnias, né? Negacionismos, que é a ciência do clima, que diz abertamente que nós precisamos de outro jeito de morar, de outro jeito de produzir energia, de outro jeito de se transportar, de outro jeito de lidar com o ambiente natural à nossa volta, com outra mentalidade sobre o que, quanto consumir, né? O que, quanto produzir, o que, quanto consumir, com que fonte de energia, com que destinação, né? E que repense, inclusive, como produz alimentos, né? Alimentos, bens de consumo e serviços.
Nós precisamos realmente mudar tudo, porque senão o sistema climático terrestre, um sistema climático terrestre irremediavelmente desestabilizado, um planeta transformado, né, em um local inóspito, vai ser a herança deixada para as futuras gerações. E nós não podemos aceitar isso. Isso é moralmente inaceitável. Né? Nós precisamos justamente mudar tudo para evitar que tudo mude de um outro modo, muito pior. Era isso. Bem, depois dessa live, dessa palestra do professor Alexandre, acho que a gente tem muita coisa para perguntar. E muita coisa eu acho que a gente tem em comum. Né? Assim, a gente pensa muito igual. Eu também acho que essa onda de negativismo, de negação da ciência, está nos atrasando como planeta, né? Não só como país, mas sim como planeta. E nós estamos vivenciando uma onda de negação de tudo que a gente já imaginava que estava consolidado. Inclusive, tem uns abestados aí que diz que a Terra é plana e justifica e quer a qualquer os terraplanistas. E aí a gente fica assim, querendo fazer a ciência e ao mesmo tempo sendo barrado com programas políticos dessa forma. Né? Eu parabenizo a sua apresentação, foi muito boa, esclarecedora. Acho que os alunos têm muito a perguntar. Eu queria só fazer uma pergunta assim, bem simples. Com relação ao uso de energias renováveis, né? As energias renováveis, elas, por incrível que pareça, não estão contribuindo de certa forma com melhorias no planeta. Né? Acho que porque estão sendo pouco utilizadas. Né? Acho que, inclusive, a gente vem sentindo muita ataque, né, em relação às energias renováveis, porque algumas vezes elas são poluentes realmente. A energia eólica, por exemplo, é um exemplo de ocupação de grandes espaços. E até a professora Adriana tem da geografia aqui, ela falou às vezes em algumas palestras que ela deu, que existe parques eólicos que a população defende. Existe outro que a população é expulsa. Então, e aqui na região de Amarelas, o pessoal está sofrendo absurdo em relação à degradação de meio ambiente, de coisas que realmente estão deixando a desejar em relação ao uso das energias renováveis. E aí a gente, ao invés de criar uma certa empatia, está criando antipatia. Né? Então, a energias renováveis, às vezes, está sendo mal utilizada. E eu queria só perguntar assim, o que você vê em relação ao uso da energia solar, que hoje está bombando, né? É a segunda maior, depois da eólica, e o governo estadual está investindo offshore. Como se houver essa possibilidade de ter aerogeradores no mar. Isso para situações climáticas, o que é que vai acontecer com o nosso clima aqui, nossa região? Seria uma pergunta. Deixa eu. Se tiver mais perguntas, seria legal que for aqui. E aí nós temos um bloco para a gente. Né? Exatamente. Se Se tiver mais alguém. Tem alguém para se inscrever, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Mara colocou uma questão Ela está aqui. É porque está no chat, né? E, Alexandre, só levantar algumas questões rápidas. Se eu não me engano, no permafrost, que você citou, que pode ser um dos vetores para contribuir para ter uma nova pandemia, né? Se você pudesse comentar sobre isso, certo? Que, como bem você colocou, principalmente no final,
essa questão da ciência atmosférica se interrelaciona com diversas outras áreas do conhecimento. Se eu pudesse também falar um pouco, né, a gente que é da engenharia, muitas vezes a gente escuta de que a questão é uma solução técnica. Se nós utilizarmos a técnica adequada, a gente resolve todo e qualquer problema, certo? Então, o problema da mudança climática seria utilizar uma engenharia correta, certo? De colocar o CO2 debaixo da terra, ou coisas que o valham. Com isso daí, iríamos conseguir equacionar. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, certo? Um pouco do nosso papel, visto que o mestrado é em engenharia mecânica, mas ele só tem uma área de concentração, que é energias renováveis, né? Então, qual é o limite que a gente de energias renováveis pode possuir, na sua opinião, e também as potencialidades que a gente pode estar contribuindo? É isso. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Completar até no chat, né? Alexandre, eu coloquei o canal de YouTube lá, e se você quiser comentar por que você colocou o nome lá, né? Tá certo. Vamos lá, eu acho que eu posso responder essas agora, inclusive eu estou lendo agora aqui da semana. E é isso que está mais questões, a gente abre mais um bloco, né? Bom, deixa eu começar comentando o que o professor colocou, né, sobre a negação de tudo. Sim, mas hoje o quadro é justamente esse, a construção de uma realidade paralela, extremamente adequada a propósito ideológico, né? E veja só, eu tenho, né, justamente o conveniente aí que o Misael colocou no link, eu tenho um canal no YouTube em que eu faço justamente a popularização, a divulgação da ciência do tempo. E, recentemente, hoje deve inclusive ir para o ar na terceira parte. Recentemente eu gravei uma série que fala sobre negacionismo científico, contando as origens, por que o negacionismo climático apareceu e com tanta força. Falo aí do papel das corporações no financiamento, né, na produção em laboratório, digamos assim, do negacionismo e do seu financiamento. Mas como esse negacionismo, ele, tendo chegado à era das redes sociais, ele ganhou força própria, uma dinâmica própria, se radicalizou e abriu caminho, inclusive, para o negacionismo da pandemia. Mas, e por que isso assim, é tão forte nos nichos da extrema-direita? Né? Então, fica a dica aí. Vão lá no canal e assistam os 3 vídeos da sequência Negacionismo no Mar. Tá? Mas, enfim, sobre o uso das renováveis, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que realmente bater na tecla e acho que isso deveria ser o mote de todo mundo que trabalha com renováveis. Renováveis sim, mas do jeito certo. Né? Porque o que acontece? Primeira coisa como é que as renováveis têm entrado no atual modelo energético? Elas não têm entrado para substituir as fósseis. Essa é a primeira coisa. Né? Como eu falei para vocês, na década passada, as emissões aumentaram 2% ao ano, mesmo tendo a eólica triplicado e a solar decuplicado. Por quê? Porque a demanda energética continuou crescendo exponencialmente, para alimentar uma ilusão de crescimento econômico, de aumento do PIB, de aumento da riqueza, na ilusão de que um dia essa riqueza é distribuída e nunca vai. Né? A única coisa que a gente tem Bezos, Zuckerberg, Bill Gates e outros, né, se tornando bilionários, Elon Musk, né? Alguns deles se tornando bilionários e boçais, né, inclusive. Isso não deveria acontecer. É inadmissível que a gente continue numa lógica de dilapidação planetária para alimentar uma riqueza obscena de uma minoria. Eu preciso falar disso abertamente. Porque nós precisamos achatar a curva da demanda energética.
No mundo real, no mundo físico, toda exponencial é sinônimo de crise. Aliás, não sei a galera aqui da engenharia, mas quando eu chego lá não tem uma disciplina de mecânica, né? Mecânica básica, como, por exemplo, na parte de oscilações. E a gente chega numa equação quadrática, tem duas raízes que vão entrar na exponencial. Aí uma é uma exponencial para baixo, a outra é exponencial para cima. Na física, a gente pega a exponencial para cima e joga fora a solução, porque ela é fisicamente implausível. E o que acontece é que nós estamos insistindo que dá para crescer a economia indefinidamente, crescer a demanda energética indefinidamente. Não dá. Isso é uma loucura. Nós temos então que arranjar, né, um jeito de fechar a conta, garantir o mínimo de dignidade para todos os seres humanos, ao mesmo tempo em que diminuímos a demanda de energia. Isso só tem um jeito, é mudar o padrão de vida e o modo de vida dos estratos mais ricos da sociedade. Eu, por exemplo, gente, olha só a loucura. Eu tenho um carro de baixa cilindrada e só falta etanol. Eu diminui muito minha pegada aérea, mesmo antes da pandemia. Agora, sumiu, né? Mas enfim, eu diminuí isso. Eu não como carne de animais ruminantes há uma década. Na verdade, eu estou abolindo os produtos animais por completo, né? Aproveitando aqui a pandemia. Eu tenho um painel solar na minha casa, mas muito satisfeito com os painéis. Há vários anos estão aí, né, e funcionando lindamente. Ainda assim, com tudo isso, consumo de maneira, né, não exagerada. Ainda assim, eu tenho uma pegada de carbono 1,5 vezes aquilo que deveria ser a pegada média global para 2030, para a gente ficar dentro da trajetória de 1,5. Se todo mundo tivesse o meu padrão de vida, o dia da sobrecarga da Terra não seria em agosto, não. Seria em maio. Né? Então, assim, nós temos que pensar, inclusive, o que é que nós estamos fazendo. Agora, questão fundamental. Veja que nem o meu modo de vida é sustentável. Imagina o de um multimilionário, um de um bilionário. Né? Então, nós temos que falar disso. Quanta energia e matéria cada um de nós usa para que a gente possa caber no planeta. Né? E aí, não, o Thanos está errado. Né? Thanos quer acabar linearmente com a humanidade, está errado, meu amigo. Se uma pessoa de Luxemburgo emite 300 pessoas na Etiópia, né, eu acho que tem um jeito mais fácil de cortar as emissões. Né? Mas, enfim, é nesse contexto que a gente precisa colocar as renováveis. As renováveis precisam ser a solução para um planeta em que a humanidade conscientemente controla o seu impulso destrutivo, perdulário e de consumo e, portanto, reduz a demanda energética. Aí, essa demanda energética reduzida pode ser atendida por renováveis e, com um detalhe, isso sendo política pública. Porque a lógica maluca é que não, as renováveis vão competir livremente no mercado com a fóssil. Aí tu olha o que é que acontece com a fóssil, aqui no estado do Ceará. As termoelétricas têm 50% de desconto na água bruta. Tem 59% de desconto no ICMS do carvão e do gás natural. Aí, a eólica, para competir nos leilões de energia com preço, né, competitivo, desculpe a redundância, ela vai fazer o quê? Né? Ela vai estar completamente atenta às regras de preservação? Não, ela vai entrar na mesma lógica predatória, né? De prioridade no lucro, de prioridade de competir no preço do leilão. Então, é preciso que a gente faça um pacto de libertar as renováveis dessa lógica maldita. Né?
Só aí a gente vai conseguir, inclusive, garantir que a população, as comunidades, inclusive, olhem as renováveis de outra maneira. A partir do momento em que elas respeitarem, né, os espaços, respeitarem os biomas, né, respeitarem as comunidades tradicionais, as pessoas, e mostrarem, de fato, que são diferentes. Né? Não pode ter simplesmente renovável de qualquer forma. Né? E é assim que eu enxergo uma progressão da presença da eólica e da solar, feita não voltada para o lucro, mas para o atendimento de uma demanda energética justa, né, de maneira justa, trabalhada em parceria com as comunidades, observando os limites ambientais, e é aí que eu acho que nós temos que olhar para offshore. Eu não tenho aprofundamento sobre o tema, mas nós temos que olhar muito bem quais são os impactos, né, sobre vida marinha, etc. Apesar de que, mais preocupado do que com as eólicas offshore, eu estou com a perfuração de petróleo que está prevista. Né? Enquanto a gente olha para as eólicas, a Premium Oil, né, a petroquímica, está se preparando para perfurar lá na região, né, próximo de Paracuru. Né? E veja só, nos lotes que foram leiloados, né, no governo da Dilma ainda, mas que agora, pelo visto, estão sendo olhados, né, pela Premium. E aí, sabe quem é o vizinho da Premium no lote? É a Exxon. Você tem uma noção do tamanho do estrago que pode vir. Né? Então, assim, mas para mim, não tem como a gente resolver esse imbróglio sem atacar a questão da demanda de energia e consumo. Tem que cortar muito, reduzir muito essa demanda. Vamos lá. A pergunta da Silmara. Quantificar o tempo que temos e a quantidade de emissão de CO2. Pois é, tem. O IPCC tem isso muito detalhado. Eu recomendo que vocês procurem na página do IPCC o SR15, né? Que é o Special Report on a Global Warming of 1.5 degrees Celsius. Né? Ou seja, é o relatório especial do aquecimento global de 1,5 grau, onde é avaliado qual é o impacto, e aí a conclusão do relatório é muito nítida nesse sentido. O ideal mesmo seria ficar abaixo do 1,5. Aliás, ideal não, porque no mundo de 1 grau a gente já tem, né, Katrina, Laura, Irma, Maria, enfim. Mas é algo que a gente administra. O 1,5 é algo que a gente administra. 2 graus, o bicho já pega bastante. E acima de 2 graus é pandemônio, gente. Aliás, eu queria citar aqui um colega cientista, que é o Johann Schellnhuber. O Schellnhuber é um pesquisador sênior, extremamente respeitado e insuspeito do ponto de vista político, porque ele sempre votou, né, na democracia cristã na Alemanha. Detalhe, ele, por ser, né, católico praticante, ele, inclusive, foi um cientista que foi assessorar o Papa Francisco na elaboração da encíclica Laudato Si, que, aliás, é um texto que eu recomendo. Eu, como bom ateu, amo aquela encíclica. Estava de pé às 4 da manhã para assistir o lançamento da encíclica ao vivo. Né? E o texto do Papa Francisco é emocionante. Mas, enfim, o Schellnhuber disse numa entrevista, certa vez um repórter perguntou para ele: mas então, professor, qual é a diferença de um aquecimento de 2 graus e 4 graus? E ele respondeu na lata, como eu diria. A diferença, meu amigo, é a civilização humana. Ele não consegue manter uma civilização humana tendo que apagar um incêndio, né, por dia, tendo que lidar com um super furacão devastador, né, a cada semana, tendo que lidar com milhões de pessoas sendo desabrigadas por enchentes, deslizamentos, elevação do nível do mar, né, com os estoques pesqueiros diminuindo, com o abastecimento de água entrando em colapso, com a produção de alimentos ficando cada vez mais complicada. Nós não podemos fazer isso não, gente. Né? Então, a primeira coisa é que esse estudo tem tudo isso. Quanto nós podemos emitir? Basicamente, a conta é
eu falei 90%, mas assim, números redondos, né? Na verdade é 88% dos combustíveis fósseis precisam permanecer no chão para que a gente tenha 66% de chance de manter o planeta abaixo de 1,5 graus de aquecimento global em relação ao período pré-industrial. Essa é uma conclusão. Quais as trajetórias que a gente pode seguir? Não é um caminho único, é uma faixa. Mas, basicamente, a maioria delas implica cortar as emissões pela metade de 2030. Isso contando com algum grau de tecnologia de captura de carbono. Essa é uma coisa que é importante. Não é que eu seja contra a tecnologia, pelo contrário. Né? Sou físico, uso a última palavra de computação para rodar meus modelos, uso dados de satélite, enfim. Mas a grande questão que a gente precisa dizer é que nós não podemos transformar a tecnologia numa religião, gente. Não tem nada de ciência. A tecnologia não é onipotente. A tecnologia pode ajudar em determinados arranjos sociais, econômicos, políticos. E da mesma maneira que as renováveis não são capazes de sozinhas resolverem o problema quando tem tudo a ver com um aumento de demanda energética e com um enorme poder econômico e, a partir dele, político, né, do lobby da indústria de combustíveis fósseis, da mesma maneira que elas não podem resolver sozinhas, então não é uma questão muito técnica, a captura de carbono também não. Tem algumas questões aí, né? Por exemplo, você capturar 50% do CO2 que sai de uma chaminé, meio que duplica o preço de geração de energia. Se você for deixar isso na lógica do mercado, quando é que as termoelétricas vão fazer isso de livre e espontânea vontade? Nunca, né? Nunca. Elas perdem, vão perder qualquer leilão que tiver. Ainda assim, olha o tamanho do problema, ainda assim 50% do CO2 está indo para a atmosfera. E a gente não poderia deixar isso correr. Significa, então, que aí, mesmo a energia térmica, né, teria que deixar de ser produzida a partir de combustíveis fósseis. Aí vem a tal da bioenergia com captura e armazenamento de carbono. Vocês encontram pela sigla BSCS. Tá bom? BSCS. Tem um artigo no meu blog, inclusive, sobre BSCS, com referência para publicações científicas que analisam a questão. Tem, em alguns cenários, né, a gente pode jogar mais para frente o problema, desde que, na segunda metade do século, a gente retire 20 bilhões de toneladas de carbono por ano, de CO2 por ano, usando BSCS. Que aí a ideia qual é? Você planta biomassa. Né? Você planta biomassa. Aí você pega a biomassa e ao invés de queimar carvão, você queima madeira. Queima eucalipto. Tá? E aí você põe o capturador de carbono na boca da chaminé. E aí você enterra esse CO2. Aí a ideia é que você, com isso, você tem retirada de CO2. Você retira CO2 no plantio e esse CO2 não é devolvido à atmosfera, é enterrado. Aí com isso você tem um saldo de CO2 sendo tirado da atmosfera, né? Você teria um saldo negativo, emissões negativas, que o pessoal chama. Ok, muito bonito. E eu não sou contra que a gente invista, né, em pesquisa e avance nesse sentido. Não sou. Mas fizeram uma conta mostrando que para que a gente tenha eucalipto e outras madeiras altamente energéticas plantadas em quantidade suficiente para que a gente retire 10 a 15, não é nem 20, 10 a 15 bilhões de toneladas de CO2 por ano, a gente ia usar uma quantidade de água para irrigação, fertilizante, cuja decomposição produz óxido nitroso, que é um potente gás repetitivo. Ia demandar mais terra, não ia ter que desmatar a floresta, e ia competir com a produção de alimento. Então, vejam que não tem sentido a gente dizer, não, nós vamos continuar com a situação do jeito que está, com essa demanda energética,
apenas ao invés de queimar carvão, petróleo e gás, vamos queimar árvore. Sendo que, para produzir isso daí, você ia estourar um monte de outros fatores. A conta não fecha. Então, ou a gente aprende o conceito de limite, entende que é preciso viver com o suficiente, não viver de forma perdulária, abandonar o consumismo, rever a dieta, nem que não seja aderir a uma dieta 100% livre de carne, mas reduzir pelo menos o consumo. Cortar os ruminantes já é um primeiro passo, né, importante. Rever essa questão das viagens aéreas. A gente está vendo que a gente pode fazer muita coisa remotamente. Você acha que eu hoje estava comentando com a minha filha, inclusive, sobre um livro de um amigo meu, até ele aqui, esse camarada aqui, Daniel Tanorro, é um amigo meu da Bélgica, e que da última vez que eu fui lá, eu ia participar de um evento com ele, e ele infelizmente perdeu a mãe. Eu lamentável que eu não tenha podido tomar uma cerveja com o Daniel. Eu adoraria, né, compartilhar vários momentos fisicamente com vários amigos, mas tem coisa maior em jogo, gente. Nós precisamos ser capazes de renunciar a algumas coisas e impor, principalmente, que os mais ricos renunciem a essa loucura que é esse mundo, isso é uma realidade paralela também, de uma abundância que não existe, que é insustentável, que na verdade é uma abundância construída à base da destruição das oportunidades futuras, né? E a gente tem, nós temos que entender, ciência não é só para dar boa notícia, não é só para arranjar soluções tecnológicas mirabolantes, não. Ciência também, às vezes, é para dar má notícia. E dizer, isso aqui precisa ser feito. Né? Então, nós precisaríamos muito, muito mesmo abandonar essa ilusão de onipotência da tecnologia. Né? Sobre canal do YouTube e blog, o nome é o mesmo. Israel até já colocou os links aí, né? Eu estava vendo aqui. Mas para quem tiver com dificuldade de olhar no chat, depois é só procurar no Google o que você faria se eu soubesse o que eu sei, tanto canal como blog. E a Silmara me mandou mais uma pergunta aqui, deixa eu ler. Né? A questão social é muito relevante, os países pobres acabam sofrendo muito mais, isso dá principalmente na estrutura para enfrentar a catástrofe climática. Não há como mudar essa situação, visto que não tem como mudar os países de lugar e a população das escolhas nasce. Como os países ricos podem ajudar os países pobres nessas situações? Quais ações práticas? Ótimo, Silmara. Uma coisa que a gente tem que apostar. E está aí. A Greta Thunberg foi para cima da Angela Merkel e isso é fantástico. Né? Uma coisa que nós podemos colocar muito nitidamente é que outros países não consumam, né, produtos que vêm do caos ambiental brasileiro. A soja brasileira, a carne brasileira. Né? Nós temos, inclusive, esse é um debate que o movimento climático em geral, né, a própria Greta vocaliza isso de maneira muito nítida, tem feito um debate de decrescimento. Né? Porque vejam só que coisa terrível. Pelas contas que eu fiz, cortar as emissões pela metade até 2030 significa que a gente tinha que chegar em 2030 com uma cota média de carbono de 2,5 toneladas por pessoa por ano. Cada pessoa só poderia emitir 2,5 toneladas de CO2 por ano em 2030. Tá? Aí, a grande questão é que um morador médio dos Estados Unidos emite 16,5. Quase 7 vezes a cota de carbono. Os 10% mais ricos dos Estados Unidos, a média é 50 toneladas. A gente está falando de um fator de 20. Cada americano entre os 10% mais ricos, cada estadunidense entre os 10% mais ricos, emite 20 vezes o que poderia. Enquanto isso, um habitante médio de Malawi emite 0,1. Veja que, em tese, essa pessoa ainda teria direito à emissão de carbono.
para poder construir a infraestrutura de saneamento, para poder, né, ter acesso a uma estrutura básica de proteção dos impactos das mudanças climáticas, né, que garantisse algum grau de dignidade, um mínimo de conforto, educação, saúde, o básico. Né? E aí, veja que o processo é extremamente injusto, porque dentro dessa lógica de que cada um teria uma cota de carbono, os mais ricos estão usando a cota dos mais pobres. É um assalto. A gente devia usar termos, um termo que se consolidou é dívida climática. A gente deveria considerar que os países ricos e as pessoas mais ricas, elas contraíram uma dívida para com os mais pobres. Essa dívida está em carbono. Né? E pensar em soluções distributivas nesse sentido. O movimento climático dos países mais ricos, por sinal, tem sido muito enfático em dizer, olha, temos que decrescer. Não dá para a gente consumir tanto, temos que consumir menos, demandar menos energia, fazer tudo em menor quantidade. E isso não significa que eles vão morrer de fome, não. Não significa apenas que eles vão levar uma vida digna, simples. Ninguém precisa de mais do que isso. Né? Então, esse é um debate muito pesado, porque tem, né, tudo a ver com a estrutura socioeconômica que a gente está metido. Né? A gente precisa enfrentar, né, e dizer, olha, esses privilégios aqui dos mais ricos precisam acabar, precisa ir para o passado, porque senão não vai ter futuro. Né? O que está em jogo é muito grande, gente. Né? Com 1,5 graus, a gente já perde muita coisa. A gente perde boa parte dos corais, a gente compromete o Ártico, provavelmente, mas ainda salva muita coisa. 1,5, 2 graus. Né? Mas, não, assim, é preciso que essa ficha caia. Nós vamos tornar esse mundo inabitável para bilhões de pessoas se nós não mudarmos a trajetória nas próximas décadas. O ideal seria que a gente fizesse algumas mudanças muito relevantes já nessa década, para que a gente, inclusive, pudesse, né, aliviar um pouco da pressão que inevitavelmente já vai vir sobre as gerações futuras nas décadas seguintes. Ele não pode jogar tudo para essa galera resolver. Né? Eu tenho 3, né? uma prole de 3, 2 filhas e um filho. Né? Então, não dá, é inadmissível, eu não consigo imaginar como é que a humanidade acha tranquilo deixar o ônus, né, para a geração seguinte, sendo os filhos e netos delas próprias e de outras pessoas, né, com quem tem vínculos afetivos. É absolutamente irracional. Bom, gente, eu não sei se teria mais alguma pergunta, não sei se eu consegui responder satisfatoriamente, mas o fim era isso. A gente já está aqui quase 2 horas, né? Eu queria colocar só uma última coisa, breve. Assim, Fala, Misa. Primeiro, agradecer, né, que sempre muito didático. E aí Exato. você colocou de uma maneira muito sintética essa questão até do PIB, né, do Produto Interno Bruto, né? Você citou essa história do decrescimento, né, que é isso, né, como está em vários vídeos seus lá no canal, né, assim, tem um limite, como você colocou muito bem, né, então repensar esse modelo de produção e consumo que a gente vivencia hoje. Mas também envolvido nesse debate de modelo de produção e consumo, né, você que teve tanto no doutorado quanto no pós-doutorado lá nos Estados Unidos, né, tem relações internacionais no campo da pesquisa e tudo mais, nesse campo do IPCC e tal. Se tu pudesse dar umas dicas para a gente, certo? Sobre fazer uma boa ciência, né? Lembro que uma vez você já contou, né, de um caso pitoresco lá com a UES, né, quando você foi proibido a entrar, né, para poder participar de uma banca, né? Que você iria participar lá de mestrado, doutorado, não sei bem ao certo. Mas é isso, assim, somos uma turma de mestrado, né, que tecnicamente estaria meio que na metade do primeiro semestre. Se você pudesse dar umas dicas aí do que é fazer uma boa ciência, ser um bom cientista de nível internacional e tal como você é,
Acho que seria bem bacana. Ok, gente. Enfim, eu acho, na verdade, que assim, a gente tem que delimitar o que é boa ciência. Né? Eu relativizo muito isso. Eu acho que, sim, lógico, é importante que a gente tenha uma intervenção qualificada né, e garanta, né, pesquisa, produção de artigos científicos, garanta atividade de ensino, uma boa energia dedicada ao ensino. Não, que não esqueça da extensão, né? No caso, eu, eu trabalho em extensão na divulgação científica, mas eu acho que, principalmente, assim, boa ciência é ciência comprometida com as maiorias sociais. Boa ciência é uma ciência que abra caminho para interagir com o mundo a partir de uma perspectiva de se maravilhar com ele. Né? Isso é boa ciência. Não uma ciência que queira escravizar ou dominar a natureza. Né? Eu fui profundamente focado pelo Cosmo de Carl Sagan, quando eu era criança. E aquilo ali me levou a... Eu quero ser cientista, eu preciso ser cientista. E nesse sentido, eu acho que a ciência, hoje, ela precisa fazer alianças bem diferentes daquelas com as quais sempre estabeleceu. Né? Muitas vezes a ciência, e aí na lógica do produtivismo científico, na lógica do financiamento, onde é que está o dinheiro, né? E aí muitas vezes se termina de maneira pouco crítica ou acrítica, né? Então vamos fazer parceria aqui com o capital privado e tudo mais, e daqui a pouco a coisa... Enfim, eu acho que ciência tem que ser aquela ciência que nos permita pensar o mundo, a Terra, como um lar de... Isso é científico, né? Porque as pessoas medem ondas cerebrais no cérebro de outros seres. A ciência mostra que a Terra é o lar de 500 bilhão de sonhadores. Pelo menos todos os répteis, todas as aves e todos os mamíferos têm o equipamento e têm as ondas cerebrais durante o sono que correspondem ao momento dos nossos sonhos. Então, nós temos 500 bilhão de seres sonhando. A gente não pode colocar isso, dizimar 2 bilhões deles numa sequência de incêndios, como na Austrália. Né? Extinguir espécies inteiras. Né? Espécies que têm superpoderes. Se maravilhar com a ecolocalização do morcego, com a capacidade de detecção de ondas eletromagnéticas do furacão. Isso é boa ciência. Né? Eu acho que é o que eu tenho que dizer. Isso pode ou não, obviamente, encaixar, no final das contas, nas narrativas de sucesso, né? que geralmente são construídas no meio acadêmico, que é um meio muito permeado de vaidade, intrigas e tal. Mas eu acho que, se eu posso dizer uma coisa de dica, boa ciência é uma ciência que passa ao largo disso tudo. Né? Boa ciência é ciência para a vida, é ciência para a humanidade, é ciência para a biosfera, é ciência também. É isso aí.